Hoje no Tarek Notícias, União Europeia chega a acordo para reduzir emissões em 55% até 2030. Fiocruz muda dia de entregas semanais das vacinas para sextas-feiras. Estados Unidos ultrapassa a marca de 200 milhões de pessoas vacinadas contra a Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro diz em encontro com empresários que não temos medo de CPI. Com 7,6% da população vacinada, Espanha quer doar 7 milhões e meio de doses para a América Latina ainda em 2021. Segunda turma do STF confirma que julgamento de Manteiga na Lava Jato cabia a juiz federal no Distrito Federal. Eu sou Tarek Elaques e está no ar o Tarek Notícias. Boa noite. A União Europeia chegou a um acordo climático provisório para redução de pelo menos 55% nas emissões líquidas de gases do efeito estufa até 2030. Além disso, o bloco tem o objetivo de atingir a neutralidade de emissões até 2050. O acordo foi feito na véspera da reunião de cúpula organizada pelo presidente americano Joe Biden. O acordo ainda precisa da aprovação formal dos parlamentos e dos governos nacionais. Se adotado globalmente, o caminho líquido zero até 2050 limitaria os aumentos da temperatura global a 1,5 grau acima dos níveis pré-industriais e evitaria os piores impactos das mudanças climáticas. A meta da redução das emissões líquidas em toda a União Europeia em pelo menos 55% até 2030, em relação aos níveis de 1990, substitui a meta anterior de redução de pelo menos 40%. Em 2019, as emissões da União Europeia já eram 24% menores do que em 1990. O Parlamento Europeu defendia que queria uma meta maior, 60% até 2030. Já os ambientalistas disseram que o corte deveria ser de 65%. O objetivo é garantir que a meta seja cumprida, cortando as emissões de setores poluentes, em vez de depender da remoção de CO2 da atmosfera por meio de florestas e pântanos que absorvem o carbono. A Fiocruz anunciou hoje uma mudança na entrega das vacinas de Oxford e AstraZeneca para o Ministério da Saúde. A expectativa é que fossem entregues com 4.700.000 doses da vacina hoje, mas em razão de questões logísticas relacionadas à distribuição do imunizante, o Programa Nacional de Imunizações, em acordo com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde e a Fiocruz, decidiu que as entregas semanais de vacinas da Fundação Oswaldo Cruz passarão a ocorrer a partir desta semana sempre às sextas-feiras. A nova mudança possibilitará a confecção de mais de 300.000 doses e o lote desta sexta-feira será de 5 milhões de doses no lugar das 4.700.000 doses previstas inicialmente. Os Estados Unidos anunciaram que chegaram à marca de 200 milhões de doses de vacinas ministradas hoje, a uma semana antes do presidente americano Joe Biden completar 100 dias no cargo de presidente. Joe Biden disse que se trata de uma conquista incrível para a nação e que ele pede para que as pessoas continuem a usar máscara até que todos sejam vacinados. Ele afirmou também que agora não é o momento para ajudar outros países, mas que há planos para enviar vacinas para o Canadá e para países da América Central. Os dados dos Centros de Controle de Doenças de terça-feira mostravam que 196 milhões de doses já tinham sido aplicadas. O ritmo diário é de 3.200.000 doses por dia. No entanto, a demanda diminuiu nos últimos dias. Assim, o governo agora pretende oferecer incentivos fiscais a empresas que derem um dia de folga aos funcionários que forem tomar vacina. A expectativa é que assim os Estados Unidos consigam acelerar mais seu programa de vacinação. Cerca de 30% dos trabalhadores que ainda não foram vacinados disseram que provavelmente iriam buscar sua dose se tivessem um pagamento ou um dia de folga para isso. Muitas empresas chegaram a pensar em obrigar os funcionários a se vacinarem. Políticos do Partido Republicano, no entanto, são contra a obrigatoriedade. A maior parte das empresas escolheu simplesmente fazer campanhas de incentivo à vacinação. Em uma nova tentativa para se aproximar do setor empresarial, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu ontem com empresários no primeiro encontro Diálogos pelo Brasil do ano, grupo criado por Paulo Scaff, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Na reunião por videoconferência, o presidente falou sobre o Plano Nacional de Imunização e sobre a agenda de reformas. Estiveram presentes 10 ministros, entre eles da Economia Paulo Guedes, e 40 empresários como Abílio Diniz, André Bayer, André Esteves, Luiz Carlos
Trabuco e Wesley Batista Filho. Os empresários ressaltaram a importância da vacinação, da estabilidade econômica, de novos investimentos e das reformas estruturais, com destaque para a administrativa. Com mais de 3 mil mortes registradas por dia no país, o presidente Bolsonaro afirmou aos empresários que a vacinação é fundamental para que o país volte a crescer com mais velocidade. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, por sua vez, disse aos empresários que prevê um horizonte melhor de vacinação entre maio e junho e defendeu que é preciso encontrar uma solução para evitar aglomerações no transporte público. O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, anunciou hoje que seu país vai doar ao menos 7,5 milhões de vacinas contra a Covid-19 em 2021 para países latino-americanos. Ele fez a declaração durante a cúpula ibero-americana que acontece em Andorra. A Espanha vai disponibilizar para a América Latina e Caribe entre 5% e 10% do total de vacinas contra a Covid-19 que o país vai receber este ano, o que vai representar ao menos 7,5 milhões de doses até o fim de 2021. Segundo disse Pedro Sánchez ao afirmar que o acesso à vacina deve ser igualitário e universal. As doses serão entregues quando a Espanha chegar à marca de 50% da população vacinada, cujo governo tem como objetivo vacinar 70% dos 47 milhões de espanhóis até agosto. O líder explicou que as vacinas serão entregues pelo COVAX, o mecanismo da Organização Mundial da Saúde, para uma distribuição igualitária das vacinas. Por sua vez, será a Organização Pan-Americana da Saúde que distribuirá as doses de acordo com as necessidades de cada país. Assim como outros países europeus, a Espanha sofreu atrasos na chegada das vacinas. Até o momento, 3.600.000 pessoas receberam as doses, 7,6% da população já imunizada. O governo espanhol já tinha falado sobre sua intenção no passado de doar vacinas aos países menos favorecidos. A cúpula ibero-americana é realizada em Andorra, o pequeno estado europeu entre Espanha e França. O evento busca principalmente ampliar o acesso às vacinas dos países latino-americanos, em um momento em que a região é afetada por uma nova onda do coronavírus. Devido à crise de saúde, quase todos os líderes latino-americanos participaram por teleconferência. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal confirmou ontem que a Justiça Federal em Brasília era responsável para julgar uma denúncia contra o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, decorrente de investigações no âmbito da Lava Jato. Por 3-2, o colegiado manteve o entendimento do ministro Gilmar Mendes, que em decisão individual em 2019 entendeu que o caso não era de competência da Lava Jato no Paraná. A partir do entendimento de Gilmar Mendes, no ano passado, a 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal rejeitou a denúncia apresentada pela Lava Jato contra Guido Mantega por suposto recebimento de propinas da Odebrecht em troca de apoio ao chamado refis da crise. Em 2009, esse refinanciamento estabeleceu parcelamentos especiais de dívidas fiscais. A acusação era de que o ex-ministro teria recebido 50 milhões de reais em vantagens indevidas. A Procuradoria-Geral da República recorreu da decisão individual de Gilmar Mendes. A maioria do colegiado, no entanto, confirmou o despacho do ministro. No voto, Gilmar Mendes fez um longo histórico sobre como a competência da Justiça e do Ministério Público do Paraná se consolidou para julgar os casos da Lava Jato. O ministro afirmou que em muitos casos houve uma manipulação do foro a partir do argumento genérico de que os fatos envolviam supostos desvios na Petrobras. No caso de Guido Mantega, ficou evidente que a tentativa de burlar a delimitação de competência, sendo que não havia conexão direta dos fatos investigados e a estatal. Gilmar Mendes elogiou a decisão do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de acabar com o modelo de forças-tarefa e criticou as varas com supercompetências, como as do Paraná e do Rio de Janeiro, que centralizaram casos da Lava Jato. O voto do relator foi seguido pelos ministros Cássio Nunes Marques e Ricardo Lewandowski. O ministro Edson Fachin discordou do relator. O ministro entendeu que a ação usada pela defesa de Mantega não era adequada para enfrentar a questão. Isso porque ele não identificou conexão entre o caso de Mantega e uma decisão anterior do STF que tirou outro caso da Justiça Federal do Paraná. O voto de Edson Fachin foi seguido pela ministra Carmen Lúcia. O Tarek Notícias de hoje fica por aqui. Se você quiser rever nossos vídeos desde a nossa primeira edição do nosso jornal, tá aqui no nosso canal. Deixe seu like e se inscreva no meu canal e me acompanhe também no Instagram e no Facebook. Tenham todos uma boa noite, uma ótima quarta-feira para vocês.
Muito obrigado pela companhia de todos e até amanhã em mais uma edição do Tarek Notícias. Uma boa noite para vocês e até amanhã.